Boa noite, Suzana. Acho que podemos começar, né? Vamos ver aqui, ó. Vocês viram que tinha uma pergunta lá no Classroom para responder? Alguém conseguiu? Não vi, não vi. Não viram? Tá, acho que vamos começar por aí daí. Eu li algumas perguntas, respondi outras, né? Eu vou passar para vocês algumas respostas que vieram. Então, sejam bem-vindos à segunda aula de Sociologia. Nós vamos hoje estudar o tema Educação e Cultura, que é um dos temas que cai bastante no, no Enem, né? Tanto nas perguntas quanto, às vezes, na redação. Então, eu vou tentar passar para vocês aqui as respostas que eu recebi de vocês aqui no Classroom. Como é que tá o meu microfone aí? Vocês estão me escutando? Professor, Oi? no meu não apareceu essa pergunta nas atividades. Ah, tá. Tá lá no Classroom, lá quando vocês entram, né? Daí os professores vão postando, daí vocês aparece, né, para vocês responder. Mas quem não respondeu não tem problema, Não, né? professor, não apareceu mesmo. Não apareceu, aham. Tá. A pergunta era o seguinte, eu coloquei uma frase que dizia assim, que ninguém sabe mais, ninguém sabe menos, as pessoas têm saberes diferentes. Daí eu fiz a pergunta, vocês concordam com essa frase? Vocês concordam que ninguém sabe mais, ninguém sabe menos, as pessoas têm saberes diferentes? Não sei se querem responder agora. Alguém quer tentar responder? Não há saber mais, não há saber menos, há saberes diferentes. Vocês concordam com isso? Professor, posso falar? Concordo. Pode falar. Essa frase ela é uma frase que para mim não tem como ser mais verdadeira, porque como a minha professora de filosofia da escola costuma falar, em alguns momentos nós somos ignorantes para algumas coisas e em outros nós somos extremamente inteligentes. Por exemplo, um engenheiro, ele não é um gênio normalmente não é um gênio em questões humanas, tipo português, enfim. Agora, na área dele, ele é muito inteligente, até porque, né, os prédios são construídos pela inteligência dele. Esse foi só um exemplo. Mas, sim, tem saberes diferentes. Eu não sei construir um prédio, mas eu sei muito bem as coisas mais filosóficas, mais da área de humanas. E tem gente que realmente não sabe de algumas coisas, mas sabe muito bem de outras. Então, sim, eu concordo com a frase. Uhum. Alguém mais quer falar sobre essa frase? Então, vou passar para vocês algumas respostas que eu recebi. Então, a Carol Fagundes, não sei se ela é dessa turma, né, ela respondeu sim, pois cada um possui uma área de conhecimento.
por este fato, só temos conhecimentos diferentes. Também podemos pensar pelo sentido de que não devemos nos comparar com os demais pelo fato de alguém parecer saber mais. Temos que acreditar no nosso conhecimento e interesse próprio. Se vocês lembram da última aula de sociologia, nós falávamos da sociedade que nos pressiona, e nós temos uma sociedade muito competitiva, né, em que nós temos que ser melhor do que os outros, quer dizer, a sociedade nos diz, e nessa competição, né, às vezes a nossa estima ela vai baixando, né, nós começamos a ter baixa estima, e alguns adquirem até mesmo depressão por tentarem ser mais do que os outros, né, por se esforçar para ser uma pessoa talvez que não é. Muito interessante essa resposta aqui da Carol. O Dragon Storm, não sei se ele é dessa turma, ele respondeu: concordo pela forma a qual é usada, como diz a famosa frase popular: um arquiteto formado não constrói uma casa do chão, já um pedreiro analfabeto constrói. Apesar de ter uma formação e o outro não ter, eles utilizam seus conhecimentos de forma diferente e têm conhecimentos diferentes. Né? Como a colega já falou ali no início, né? Tem pessoas que sabem uma coisa, outras sabem outra, e dentro da sociedade nós precisamos de todos. Né? Cada um tem um saber diferente, né? E nós precisamos de todos esses saberes. A Gabriele Grillo também respondeu, não sei se ela é dessa turma. Acredito que cada um tem sua perspectiva sobre algo. Não podemos dizer que uma pessoa sabe menos por uma exposição talvez equivocada ou mal colocada. Essa ideia de perspectiva é que nós temos olhares diferentes para, às vezes, a mesma realidade. Só que uns olham de um ângulo, outros olham de outro, né? E quando nós vamos compartilhando esse nosso olhar, esse nosso conhecimento, a realidade ela vai ficando um pouco mais clara. Então, interessante, né? Que cada um tem um olhar, um ângulo diferente sobre a mesma realidade. A Gidorn, eu acho que o nome dela é Giovana, não sei se ela é dessa turma. Ela respondeu: sim, pois acredito que vai de cada um buscar o seu conhecimento. E é pelo conhecimento buscado que se formam ideias e opiniões diferentes e por isso não existe certo ou errado. E sim um modo de pensar e ideias diferentes. Cada um busca, né, o conhecimento, né, às vezes de forma diferente, com experiências diferentes, mas só a questão da afirmação de que não existe o certo ou errado, né, isso também nós precisamos pensar, né, porque algumas questões nós temos que colocar como certas, né, porque senão nós não vamos ter muito parâmetros. Por outro lado também, um dia que vocês estudarem o pensador Michel Foucault, né, ele vai dizer que muitas vezes o certo e o errado são disputas de poder. Né? Tem certos grupos, certas instituições que dentro de um determinado contexto elas definem aquilo que é certo e o que é errado, né? Muitas vezes oprimindo algumas pessoas que pensam diferente. Por outro lado, também nós temos que ter algum parâmetro, né, dentro da nossa sociedade. A Milena Machado respondeu: concordo, pois ninguém sabe mais que ninguém, e também nem menos. Todos temos saberes diferentes, opiniões diferentes e pensamentos diferentes. Isso nós falamos já anteriormente. Então, obrigado por aqueles que responderam. Para as próximas aulas, também vou deixar uma pergunta. A minha forma de estar aí interagindo com vocês é uma pergunta, né? E agora não vou dizer assim que a resposta está certa ou não, porque também depende da visão que vocês têm, da experiência que vocês têm, da leitura que vocês têm. Às vezes eu só complemento com alguma afirmação, alguma pergunta para ajudar a pensar melhor. Porque o nosso tema de hoje é educação, né? É cultura. Vocês consideram que vocês têm cultura?
né? Não vou perguntar se vocês são uma pessoa culta, mas vocês consideram que tem cultura, que tem educação? Provavelmente sim, né? Ninguém vai dizer eu não tenho educação e não tenho cultura. Eu sou um, lá na antiguidade se diria um bárbaro, né? Então vamos ver um pouco sobre educação. E a aula de sociologia, já na primeira aula eu dizia que além de nós estarmos estudando para o Enem, nós vamos estar buscando informações e argumentos para nós fazermos uma boa redação, né? A aula de sociologia nos ajuda nisso, a refletir, a buscar argumentos sobre a realidade. E também eu quero ajudar vocês a pensar a própria educação, né? Por que que eu estou fazendo pré-ENEM? Por que que eu quero entrar numa universidade? Né? O que que eu vou fazer com o meu conhecimento que eu adquiri? Né? A serviço de quem eu vou colocar esse conhecimento? Então, hoje nós vamos refletir sobre educação. Eu vou passar, então, uns slides aqui sobre como a escola ela foi surgindo durante as épocas, né? Tem várias fases. Eu dizia para vocês na primeira aula que a aula de sociologia também vai ser uma aula, né, em que outros conhecimentos vão ser utilizados, por isso vai ser uma aula interdisciplinar. Algumas vezes nós vamos usar a história, outras vezes a filosofia, outras vezes, né, a geografia, algumas vezes a psicologia, né, mais a vertente da psicanálise. Nós vamos usar outras, né, disciplinas, outros conhecimentos para nós podermos entender a nossa realidade, a nossa sociedade. Então nós vamos ver um pouco como a educação ela foi acontecendo durante a história, né? Por que que hoje nós entendemos educação da mesma forma? Então, essas ideias eu peguei de um livro, né, escrito por Gilberto Cotrim e Mário Parisi, né, para não dizer que eu também tirei tudo isso só da minha cabeça, né, porque a gente às vezes, né, e muitas vezes precisa ler para também poder entender um pouco melhor e depois ter mais firmeza naquilo que nós vamos dizer. Então, eu utilizo geralmente um mapa mental, né? Não sou muito de usar textos, né? Já usei muitas vezes, mas com vocês aqui eu vou usar um mapa mental. E é interessante porque vocês podem também, em casa, se tiverem um papel e uma caneta na frente, vocês vão fazendo aquele desenho, e esse desenho vai ficar prático para vocês entenderem depois que vocês pegarem já um bom tempo depois, só olhar o desenho vocês vão entender. Então, o que que é educação? Educação é aquilo que supera os instintos, né? O que que é instinto? Instinto é quando nós temos fome, nós comemos, né? Quando nós temos frio, nós colocamos um casaco, né? Quando nos fazem alguma coisa de ruim, né? O nosso instinto é também agredir, né? Então, instinto é coisa que nós não controlamos. E educação é aquilo que supera os nossos instintos, né? Quando nós estamos com frio, né, ao invés de nós irmos para uma caverna e ligar uma fogueira, embora eu esteja aqui na frente da lareira, a gente vai fazer um casaco, né? Vai matar um animal, né? Vai pegar o pelo do animal e vai fazer um casaco. Isso é educação, isso é superar os instintos, né? Os animais só têm instintos, nós seres humanos temos também educação, que depois a gente vai ver a questão da cultura. Então, a educação é quando nós utilizamos a nossa capacidade de aprendizagem. Todos nós sabemos coisas diferentes, porque desde que nós nascemos, nós aprendemos, estamos aprendendo. Quando nós nascemos, provavelmente nós começamos a chorar, depois nós fomos entender que temos uma família, que essa família nos dá alimento, depois nós aprendemos a pedir esse alimento, aprendemos a usar garfo e faca, né? Então, tudo isso a gente vai aprendendo, inclusive a caminhar, nós vamos aprendendo. Durante toda a vida, nós estamos aprendendo.
dizem até que chegará o momento em que nós vamos aprender a morrer, né? A nossa última aprendizagem. Então, nessa questão da educação, nós temos a aquisição de novos conhecimentos, que é sempre individual, né? Quem conhece é o indivíduo, né? Cada pessoa, cada ser particular é aquele que conhece. Mas dentro desta educação, nós temos a transmissão de conhecimento, né? Aquilo que eu conheço, eu transmito para outras pessoas, aquilo que eu conheço, alguém me transmitiu. Isso vai de geração em geração, transmitindo esse conhecimento, formando a sociedade, né? A sociedade também é resultado de várias pessoas que transmitiram o seu conhecimento às outras. E agora, olhando para a nossa história, como era a educação na Idade Antiga? Eu só vou dar uma olhada aqui no horário para nós não nos perdermos aqui. A nossa aula termina às 7h30, né? Se eu estiver passando do horário, vocês me avisem. Então, como era a educação na Idade Antiga? Quando a gente fala em Idade Antiga, né, significa desde lá daquelas pessoas que deixaram as cavernas, né, que começaram a plantar, os sedentários começaram a escrever, descobriram a escrita, a matemática, né, tudo isso é história antiga até o fim do Império Romano, né. Então, o que acontecia lá na Idade Antiga? Era uma educação para a sobrevivência, como eu dizia antes, né, essas pessoas deixaram de viver em cavernas, elas também aprenderam a plantar, aprenderam a caçar, né? Construíram os artefatos para a caça. A Suzana queria falar? Ou ela só apertou sem querer? Professor, só para me esclarecer uma coisa, a agricultura ela foi descoberta pelas mulheres, né? Foi descoberta pelas mulheres. Os homens iam caçar e as mulheres viram que caindo uma semente na terra, né? Aquela semente nascia, então, sim, de fato, as mulheres descobriram a agricultura, Obrigada. certo? Então, né, primeiro o conhecimento serviu para as pessoas sobreviverem, né? Elas foram descobrindo, né, cada alimento que se pode comer, os que não se pode comer. Eu fico pensando como aconteceu tudo isso. Provavelmente alguns alimentos eles comeram e morreram e descobriram que aquilo ali não dá para comer, né? Então, também temos a educação para o mistério. As pessoas começavam a pensar, e o que existe depois da morte, né? Será que a morte é um fim? Daí elas começaram também a pensar em vida eterna, né, em que existe algo depois dessa morte, que existe um Deus. Elas também começaram a ter ideia de religião, né, de culto, de rito, de símbolos. Então, quando nós falamos em Idade Antiga, nós temos que falar na Grécia, né, educação, como era a educação na Grécia Antiga. Mas também a Grécia, ela não é o centro do mundo, né? Embora a nossa história ainda seja eurocêntrica, né, que aborda desde os gregos, os romanos até, né, os estados lá da Europa, nós temos que levar em conta tudo o que acontecia já lá na China, no Japão, na Índia, né, também lá no Oriente Médio, na Arábia, né? Então, na Idade Antiga, nós também temos filosofias oriental e ocidental. Então, o que era a educação para a sobrevivência na Idade Antiga? As pessoas caçavam, coletavam, né? Então, o trabalho das mulheres, a coleta, depois elas descobriram a agricultura, como foi lembrado aí pela colega. Elas fabricavam ferramentas, né? Elas tiveram que inventar o machado, a enxada, o arado, né? No início, essas ferramentas elas eram de bronze, depois eles descobriram o ferro. Elas plantavam. E para agricultura e comércio, né, então foi inventado outros tipos de conhecimento, né, para as pessoas poderem
plantar, saber o momento de plantar, o momento de colher, e o que elas iam fazer com esse excedente, que é o comércio. E nisso surgiu, então, a engenharia hidráulica, que as pessoas precisavam irrigar a plantação, então elas começavam a fazer diques, né? Começavam também, né, a fazer com que a água do rio fosse transferida, transplantada para a terra agricultável. Surgiu a astronomia, que as pessoas começavam a olhar para a Lua, né, perceber as fases da Lua para depois plantar. Também as estrelas, elas queriam conhecer, né, qual é a influência das estrelas. Claro, daí depois surgiu a astrologia, né, mas a astronomia é uma tentativa de entender como, né, o universo ele também pode estar relacionado com a nossa vida aqui, principalmente na agricultura. Depois vai ser usado pelos navegantes, né, aqueles que vão sair pelos mares vão ter as estrelas como guia. Surgiu a escrita, né, os sumérios, aqueles que inventaram a escrita, e a matemática. A matemática foi uma das primeiras ciências, porque as pessoas precisavam saber, né, se numa noite elas tinham largado no pasto umas 15 ovelhas, né, no outro dia, quando vê, tinha 10, e elas tinham que saber, né, então falta 5. Né? E quantas mais eu preciso para alimentar tantas pessoas, né? A matemática é muito importante. Pois a matemática vai ser usada, né, para construir as pirâmides, para ajudar na engenharia. O que é a educação para o mistério? Né? Como eu tinha falado, tem os mitos, tem os ritos, e tem as festas. Né? E tudo isso faz parte dessa educação para o mistério, que é a educação religiosa. Eu não vou entrar em detalhe em todos os slides que temos aqui, né? Até porque não vai dar tempo, depois vocês retomam lá no Classroom. O que eu digo, né? O que eu quero falar quando eu digo que existiam filosofias orientais e ocidentais? Vocês vão estudar filosofia, estão estudando filosofia, né, com a professora Melanie, também tem filosofia aí na escola de vocês, né, quem ainda está estudando. Muitas vezes nós destacamos os filósofos do Ocidente, Platão, Aristóteles, Sócrates e os demais, esquecemos que no Oriente também existiam filósofos, né, pensadores. Então, no Ocidente nós temos, como foi dito, né, os pré-socráticos, sofistas, Sócrates, Platão e Aristóteles. Mas nós temos, por exemplo, lá na Pérsia, o Zoroastro, né, que surge ali então o pensamento zoroastrismo, né, o Zaratustra também era chamado. Nós temos, né, ali né, no Extremo Oriente o taoísmo, o Lao Tse. Temos o shintoísmo lá no Japão. Temos o confucionismo, o Confúcio na China. Temos o budismo, o Buda. Então, todos esses também eram pensadores, né, têm reflexões sobre a realidade. O senhor poderia voltar no slide anterior, por favor, que eu não consegui copiar tudo? Ah, sim. Qualquer coisa você pega lá no Classroom, né? Você disse que talvez não conseguiu entrar, depois eu posso te mandar o link. Mas o importante é você... Não, eu achei que era outra pergunta, mas a pergunta eu consegui achar. Certo. Uhum. Porque a ideia, assim, não é vocês gravarem tudo que eu estou dizendo agora, né? Mas vocês construírem na cabeça de vocês um fio condutor, né? E alguns elementos que possam depois ser juntados para vocês compreenderem melhor a realidade. O que tinha, então, a educação na Grécia Antiga? Né? Bem diferente da educação que nós temos hoje. Então, se passou ali do mito para a filosofia, né? O mito era a explicação, né, de que os deuses é que conduziam toda a realidade dessa, né, que nós vivemos, né? Se tinha o deus do trovão, o deus da água, o deus do fogo, né? E os filósofos começaram a dizer que a realidade não precisa ser explicada, né, de uma forma assim sobrenatural, mas pode ser de uma forma lógica, né? Por isso surge a filosofia.
E a palavra escola, né, que depois vai surgir, é shole, né? E shole significa o lugar do ócio. O que que é o ócio? O ócio é quando a gente não tem o que fazer, né? A gente não tem outra atividade. Por que que o shole, a escola, é o lugar do ócio? Porque na Grécia Antiga existiam os escravos e os homens livres, né? Os escravos trabalhavam e os homens livres, como eles não tinham que trabalhar, eles tinham o ócio, eles começavam a pensar, começavam a dialogar, a debater na democracia, né? Então, por isso também, um dos termos de escola é o lugar do ócio, né? Das pessoas que não precisavam, né, trabalhar com as próprias mãos, mas somente com a sua cabeça, o seu pensamento. Nós temos na Grécia Antiga a cidade de Esparta, né, que era uma cidade de guerreiros, por isso eles tinham uma educação militar. Era uma educação ao ar livre, não tinham uma instituição, né, não tinha um prédio para eles estudarem. O que que eles estudavam ao ar livre, então? Eles estudavam poesia, música e faziam exercícios físicos, né? Às vezes a gente pensa que a educação militar dos espartanos era somente a guerra, né? Não, eles também estudavam música e poesia, para também balançar um pouco, né, a questão, né, do uso do corpo e também do uso da mente, por que não dizer do coração também. Nós temos a educação de Atenas, né, uma educação mais intelectual, né, Atenas também é o berço ali da filosofia, dos filósofos. Como era a educação em Atenas? Era uma educação em que eles tinham um lugar e eles tinham um pedagogo, né, um professor, um mestre que os educava. Inclusive a pedagogia, não propriamente a pedagogia, mas a situação de ser professor surge na Grécia com os sofistas, né, que eram professores geralmente de retórica. Retórica é a arte de poder argumentar. Como foi a educação na Roma Antiga? Né? Deram continuidade à tradição grega, sem muita criatividade. Os romanos, né, eles basicamente pegaram a tradição grega, né, e incorporaram, mudaram o nome, mas continuaram ainda com a estrutura que os gregos tinham. E na Roma antiga, a primeira educação era na família, se dava em casa, com o pai de família, né? Com 17 anos, escolhia a carreira militar, a atividade comercial, agrícola ou a vida política. Então, em Roma, eles podiam escolher, né, se eles seriam militares, seriam comerciantes, seriam agricultores ou seriam políticos, né, com 17 anos. Também hoje em dia, né, aí pelos 15, 16, a gente vai escolhendo também a nossa profissão, a nossa função. Eles aprendiam retórica, né, retórica é aprender a argumentar, expor as suas ideias, convencer, principalmente. Eles desenvolveram as leis jurídicas, o direito romano. Se alguém um dia fazer direito, vai ter que estudar bastante, né, o Império Romano, porque o direito que nós temos hoje é basicamente um direito romano. Em direito, eles eram muito, muito bons. Educação na Idade Antiga, na Idade Média, antiga a gente já viu. Como era a educação na Idade Média? Domínio da religião cristã com suas doutrinas e valores, né, porque na Idade Média a religião cristã era dominante, ela tinha inclusive o poder, por isso na Idade Média a educação cristã ela era muito forte. Ela se baseava na catequese sobre a doutrina cristã, né, quem iria então para a escola aprendia catequese, aprendia a doutrina cristã. Mas também a escola é uma coisa muito, né, na Idade Média não era muito comum, né, só iam para a escola aqueles que eram da elite, né? As pessoas simples não tinham como ir para uma escola, né? Elas tinham educação cristã em casa mesmo.
Por isso a escola era mais para a formação dos padres, dos bispos, das pessoas que iam, né, estar, né, nessa questão de governar, né, de dirigir outras pessoas. Também nós temos os mosteiros, em que os monges eles copiavam os textos, né? Se nós nos darmos conta de que a imprensa não existia até 1500, até Gutenberg, né? O que eu falo de imprensa? É quando a gente pega um livro, né, e consegue copiar, né? E a gente consegue fazer vários livros. No tempo da Idade Média não existia isso. Para ter um livro, tu precisava de um monge copista que ia lá e copiava tudo o livro à mão para ti. Por isso que era muito difícil também ter livros. E por isso que as bibliotecas geralmente eram nos mosteiros, né, porque os monges copiavam os livros à mão. Em 1090 nasce a primeira universidade, o Mosteiro de Salermo, Escola de Medicina. Então, na Idade Média já tinha universidade. Essa universidade se dava nos mosteiros, no lugar onde tinha as bibliotecas. Mais para o final da Idade Média começa a aparecer as corporações dos burgos, né, em que as pessoas acabaram saindo do interior, dos feudos, indo para a cidade, vivendo perto dos muros, que era chamado de burgos. Também surge ali a burguesia, né, e eles eram comerciantes, eles eram pessoas, né, que faziam, né, tudo aquilo que se precisava, e eles também tinham pessoas que aprendiam a fazer, por exemplo, a questão de uma roupa, né? Tinha alguém que fazia roupa, mas ele ensinava alguém também a fazer. Então ele tinha os aprendizes. Saindo da Idade Média, entrando na Idade Moderna, como foi a educação? Então nós passamos aí pelo Renascimento, retorno ao pensamento grego pagão, né? Na Idade Média, a igreja com o pensamento cristão, ela dominou. No Renascimento começa a se trazer novamente o pensamento dos gregos, né, dos pagãos, né, daquilo que ainda que não era mais que ainda não era cristão. Nós temos a questão do antropocentrismo. O antropocentrismo é o ser humano que é o centro. Antes disso existia o teocentrismo, né? Deus era o centro. Antropos quer dizer o ser humano. A Idade Moderna, ela traz essa ideia, né, de que o ser humano está no centro. Nós temos a Reforma Protestante, né, ali pelo ano de 1500, em que ela também diminui o poder da Igreja Católica, e ela também, né, a Reforma Protestante, ela exige uma educação mais pública, mais laica, né, que não seja dominado muito pela Igreja, né, principalmente pela Igreja Católica. O catolicismo, né, ele também tem as suas próprias escolas, né, escolas de confissão católica. Então nós temos o La Salle, né, um dos que trabalhou nas escolas, que ele era católico. Nós temos o Comênio, né, se vocês estudarem pedagogia, vocês vão estudar esse senhor aí, porque ele inventou a didática, né, em que ele diz assim que deve-se evitar os saltos na aprendizagem. Aquele que vai ser professor depois, né, vai ter que entender o Comênio para saber que educação não é simplesmente jogar as coisas assim, né, meio sem lógica, né, meio uma coisa assim sem muito, né, sem muita organização, que as pessoas não vão aprender, né, precisa de didática, né, precisa ir do mais simples para o mais complexo. Agora, a educação na idade contemporânea. O que seria a idade contemporânea? Seria os nossos dias atuais, né? Como é a educação nos dias atuais? É aí que a gente começa um pouco a se identificar mais. Então, se pede na idade contemporânea uma educação estatal, obrigatória e gratuita. Quer dizer, então, que não é mais a igreja, né, que vai oferecer educação,
né? Não vai ser também somente a rede pública, a rede privada, embora a rede privada possa oferecer educação. A educação é um dever do Estado, dos governos, né? Por isso, uma educação estatal obrigatória e gratuita, né? Por que obrigatória? Tem determinada época da nossa vida que a gente não tem como escolher se vai para a escola ou não, é obrigatório, né? Se não vai, o conselho tutelar, né, diz que vai bater na porta. Antigamente não era assim, antigamente só ia para a escola quem tinha dinheiro, né? Depois ficou obrigatório. Então também se faz educação das crianças, questão da pedagogia, porque na Idade Média quem estudava era somente os adultos, né? Principalmente aqueles que eram lideranças, né? Não se pensava em escola para criança. Então a idade contemporânea ela tem muito a questão de que ela forma para ser mão de obra nas fábricas. Isso eu estou falando aí no século XIX, né, em que as fábricas começaram a ficar grandes, elas precisavam de mão de obras. Só que para trabalhar numa fábrica, ela precisava que os empregados tivessem um mínimo de estudo, de compreensão, de leitura. Por isso também, né, muitas escolas começaram a surgir para, né, qualificar essa mão de obra para as fábricas. Eu falava antes do Michel Foucault e ele vai dizer uma coisa que parece até engraçada. Michel Foucault diz que a questão da escola, dos presídios, dos manicômios, né, dos hospitais, ele fala até dos seminários, né, são tudo lugares em que as pessoas são formadas, né, para ser mão de obra, mas ele usa outra expressão, né, para formar corpos dóceis e úteis. Então, educação para a criatividade, né, não se pensa mais educação somente para reproduzir, mas a pessoa tem que ser criativa. Educação para a consciência social e ecológica, né? Isso é agora um pouco mais recente, né? Nós temos que sermos educados não somente para o trabalho, mas também para viver em sociedade, para cuidar da ecologia. Então, fizemos esse percurso pela educação, né, vindo da Idade Antiga até a Idade atual, para perceber que a escola, ela nem sempre foi como é, e ela está mudando, né? Ela vai mudando. Até o próprio objetivo da educação, ele vai mudando. Não sei se alguém queria se expressar, queria dizer alguma coisa, né, sobre isso que nós vimos. Né? O nosso tema é educação. Né? Por que nós precisamos ser educados? O que é educação? Vocês conseguiram entender que todos nós temos educação, porque desde quando nós nascemos, nós vamos adquirindo conhecimento, né? Lembrando daquele conhecimento lá na Idade Antiga, né? A idade em que as pessoas precisaram construir os artefatos para poder sobreviver. Então, elas precisaram aprender a caçar, a colher, a se vestir. Né? Tudo isso é educação. Às vezes nós pensamos que educação nós só adquirimos na escola. Na verdade, a escola, né, ela vai nos dar uma educação um pouco mais ampla. Mas a primeira educação nós recebemos em casa. Né? Inclusive a educação para saber o que é certo e o que é errado. Né? A educação para também saber respeitar uns aos outros. Alguém quer fazer alguma manifestação? Não sei se vocês estão usando o chat para isso também. Alguém quer escrever alguma questão no chat? Você está com vergonha de falar? Vocês entenderam o que é educação? Isso vai ser fundamental para depois nós vermos sobre cultura, né? O que é cultura? Posso Tudo falar? tranquilo? Pode falar. Assim, pelo que eu entendi,
a educação, ela não só está no nosso passado e a gente está construindo ela também, né? As pessoas no futuro terão outros conhecimentos que agora nós estamos começando a ter. Exatamente, exatamente, porque se nós pensarmos assim, as gerações anteriores, não sei se vocês já ouviram falar que as pessoas elas não estudavam muito, porque as pessoas estudavam até saber ler e escrever, depois elas saíam da escola, elas precisavam trabalhar, né? Elas geralmente trabalhavam no interior. Por exemplo, meu pai e a minha mãe estudaram até a terceira série, né? Porque depois eles precisaram, sabendo ler e escrever já estava bom, depois eles precisavam trabalhar, né? Depois o meu pai, ele continuou estudando, a minha mãe também, né? Meu pai terminou o ensino médio e então, mas isso é agora que ele já foi adulto. Então tem épocas em que o estudo ele não é exigido, né, como é exigido hoje. Talvez no futuro nós teremos outro tipo de escola, né, outro tipo de conhecimento. Agora as escolas estão inserindo dentro do currículo o projeto de vida, né? Um tempo atrás não se pensava isso, né? A forma em que se organiza a própria disciplina, os currículos. Um tempo atrás não existia o currículo de história, era estudos sociais, né? Então era reunido ali filosofia, história, sociologia, geografia, era tudo reunido em estudos sociais. Mas muito boa reflexão, né? Ver que a escola também ela está mudando. Vamos ver um pouco sobre o que é cultura. Vamos tentar entender então um pouco o que é a tal da cultura. Depois esses slides vão ficar todos eles lá no Classroom, né, para nós podermos visualizar. Então vou compartilhar com vocês aqui os slides sobre o que é a cultura. Na educação nós já vimos o que é educação. Cultura é algo semelhante, né? Se nós entendemos o que é educação, nós vamos entender um pouco o que é a cultura. Então, cultura é a resposta do homem às suas necessidades básicas. O ser humano é uma pessoa que tem necessidade, né? E as necessidades básicas é comer, é se vestir, é estar seguro, né? Inclusive, os psicólogos dizem que uma das necessidades básicas do ser humano é ser amado, ser cuidado. Então, cultura é o modo de vida de um povo. Então, cada povo tem o seu modo de vida, por isso, cada povo tem uma cultura. Cultura envolve objetos, equipamentos, materiais, crenças, valores, né? Então, envolve tudo aquilo que faz parte, né, da vida de um povo. E essa cultura está se modificando em face de contato com outros grupos, né? Quando os grupos se encontram de cultura diferente, a própria cultura vai se modificando, né? Eles vão incorporando um pouco de cada grupo em que se entra em contato. E algo muito importante, e isso cai muitas vezes no Enem, né? Vocês têm que tomar cuidado, né, agora com essa questão de cultura, porque a cultura é dividida em cultura material, né, e cultura espiritual ou não material, né? Então, cultura material, né, é tudo aquilo que nós podemos ver, nós podemos pegar, né, que está aí à nossa frente. Tudo isso é cultura, a forma de um povo, né, se vestir, os instrumentos que eles usam, né, os símbolos que eles têm. Mas a cultura espiritual não material, né, isso significa então todo o conhecimento que aquele povo tem. Vamos pensar os índios, né? Os índios que ainda vivem aí no meio do mato, né, no meio das florestas. Agora vamos pensar lá na Amazônia, né? Eles têm a oca, né? Têm os seus instrumentos, mas eles também têm conhecimento medicinal, têm conhecimento das árvores, né? Têm conhecimento dos animais.
E quando termina uma aldeia, termina também nessa cultura espiritual e não material, né? Isso que a gente não pode pegar, mas que está dentro de um povo. É tudo aquilo que um povo sabe, né? As suas histórias, as suas músicas, né? A sua narrativa. O que também é cultura? Cultura tem traços culturais, complexos culturais, padrões culturais, áreas culturais e configurações culturais. Eu vou tentar rapidamente explicar cada um desses, né? Mas depois vocês podem retomar esses slides, porque isso também é muito importante nós podermos entender, né, das várias formas, né, e dimensões em que a cultura se apresenta. Por exemplo, os traços culturais. O menor traço é o comportamento significativo da cultura que pode ser isolado do comportamento cultural. Né, o traço cultural é um detalhe daquela cultura, né, algo que nós podemos isolar. Por exemplo, servir chá em xícara, né, um passo de dança, um gesto, uma ideia, uma crença, um machado. Vamos pensar no Ocidente, né? Por exemplo, o, a, o costume de tomar chá lá na Inglaterra. E agora vamos pensar o costume de tomar chá lá na China, né? Lá no Japão, né? O jeito que eles tomam chá, né? O jeito que eles pegam na xícara, o próprio tamanho da xícara são traços culturais. O que são complexos culturais? Conjunto de traços ou de grupos de traços associados, né? Os complexos culturais é um pouco maior do que os traços culturais. E eles formam, então, né, um certo padrão. Por exemplo, o carnaval, né, é todo um costume, né, toda uma cultura que junta vários traços. A feijoada, né, se vocês estudarem como surgiu a feijoada, vocês vão ver que surgiu ali no tempo dos escravos, que eles pegavam um pouquinho de cada coisa e colocavam no feijão, né? E hoje nós fazemos a mesma coisa. O futebol, né? O enterro, o jeito que as pessoas enterram, o jeito que as pessoas celebram, né? E ritualizam a morte. Os padrões culturais, já um pouco mais amplo, é conjunto de complexos culturais. O exemplo, a família, a religião, a organização econômica, política, etc. É um pouquinho mais amplo, né? É aquilo que nós entendemos por estas instituições, nessas organizações sociais. O padrão forma-se pela repetição contínua, né? Quanto mais se repete, mais se forma padrões, né? Mais as pessoas vão interiorizando aquela forma de pensar, de agir, né? de se manifestar. Nós temos áreas culturais, são áreas geográficas onde há semelhanças em relação aos traços complexos e padrões. Um território relativamente pequeno. Nós podemos falar que naquele espaço ali se vive daquela forma, né? Naquele outro espaço se vive de outra forma, se pensa de outra forma. São as áreas culturais. Nós temos também as configurações culturais, é o elemento polarizador que caracteriza cada parte da cultura, é a integração de uma cultura com seus valores, objetivos mais ou menos coerentes, dando-lhes unidade. Essas configurações culturais, né, elas já dizem assim que existem os papéis sociais, né, tal grupo vai agir assim, tal grupo vai agir assim. Mas a cultura, ela também vai mudando. Assim como a educação, ela também está mudando, a cultura também, ela pode mudar. Isso nós chamamos de processos culturais, mudança e desenvolvimento. Ela se dá pela inovação, né, quando se cria algo novo. Vamos dar uma olhada no horário aqui. Temos ainda um tempinho, né? O que nós podemos chamar hoje de inovação?
né? Hoje, a nossa forma própria de estudar é uma inovação, né? Quem imaginaria que nós estaríamos estudando por um celular, né? Por um computador? Então, existem inovações, inovações tecnológicas, inovações enquanto pensamento, né? Inovações enquanto atitudes. Nós temos mudança pela aceitação social, né? Quando alguma coisa era diferente, depois começa a ser, né, considerado mais, né, um pouco mais aceita, um pouco mais normal, né, um pouco mais não tão, né, que fira, né, a ordem das coisas. Nós também temos a eliminação seletiva, em que nós vamos aos poucos, né, eliminando uma certa compreensão, uma certa forma de fazer, né, uma certa forma de viver. Então nós podemos ir eliminando aos poucos. Nós temos integração, né, quando um elemento novo já existia e nós integramos dentro da nossa cultura, nós vamos assimilando. As configurações culturais, né, às vezes as culturas elas vão formando um padrão, uma configuração, né, uma certa ordem. E agora isso também é importante vocês prestarem atenção, porque é um conteúdo que cai bastante no Enem, a tal da indústria cultural. Aí nós temos aqui na região, né, um grupo musical que é a indústria musical, não, essa aqui é a indústria cultural. Então é algo que se produz conteúdo para ser consumido, né, como se a indústria, né, como o mercado produzisse cultura para nós podermos comercializar. Não se prende a técnicas, né, não é uma coisa que é uma grande criatividade, né, às vezes é algo muito simples, mas é jogado e largado para consumo. É certamente um produto do capitalismo, né? Existe para ser vendido, existe para ser consumido, por isso é feito para ser comercializada. E isso também é importante se vocês conseguirem guardar que esse pensador aí, o Theodor Adorno, filósofo alemão da escola de Frankfurt, é defensor da ideia de que a cultura de massa é imposta pelos meios de comunicação de massa à população, que apenas absorve aquilo. Então, esses filósofos, né, o Adorno e que não diz o outro, né, mas provavelmente o Horkheimer, né, eles dizem assim que às vezes os meios de comunicação criam cultura para nós consumirmos. Aí depois, quando a gente se dá conta, né, tá todo mundo cantando a mesma música, todo mundo vestindo a mesma roupa, né, todo mundo falando do mesmo jeito. Por outro lado, existe a cultura erudita, né? O que é uma cultura erudita? Considerada superior, né? Uma cultura um pouco mais elevada, normalmente apreciada por um público com maior acúmulo de capital, né? Geralmente por pessoas que têm mais dinheiro, né? Então, é uma cultura que não é para todo mundo, né? Principalmente para o povo em geral. Seu acesso é restrito a quem possui o necessário para usufruir dela. Podemos pensar aí a questão do teatro, né, da música clássica, embora o teatro agora está sendo um pouco mais difundido, né? Mas a música clássica, o próprio piano, né, aquele piano maior, piano de corda, eu acho que chamam, né? Então tem, por exemplo, o balé, embora o balé agora está um pouco mais difundido, mas um certo tempo ele era uma cultura erudita. Está muitas vezes ligado a museus e obras de arte, óperas e espetáculos de teatro com preços elevados. Existem projetos que levam esse tipo de cultura até as massas, colocando a preços baixos, ou de forma gratuita, concertos de música clássica e projetos culturais. Mas não é comum, né? Por exemplo, ver um jovem aí com fone de ouvido, ouvindo Beethoven, Bach, Chopin, né?
E a cultura popular, que não é a cultura de massa, né? Não é propriamente a cultura de massa. É qualquer estilo de música e dança, crença, literatura, costumes, artesanatos, outras formas de expressão. Podemos colocar como cultura popular aqui no Rio Grande do Sul, né? A cultura gaúcha, né? Dos CTGs, né? A cultura de tomar chimarrão, né? A cultura aí do pessoal que gosta dos bailes, né? Da bandinha, bem que também está um pouco na cultura de massa. Mas cultura popular é tudo aquilo que faz parte, talvez, das regiões, né? No Nordeste nós temos outra cultura popular, no centro do Brasil outra cultura popular, que é transmitida por um povo, por gerações e geralmente de forma oral. Exemplo, a literatura de cordel dos nordestinos e a culinária do povo baiano. Então, é importante vocês estarem cientes dessa questão aí da cultura, que todos nós possuímos cultura, toda região tem cultura, né? E não existe ninguém que não saiba alguma coisa, né? E não existe ninguém que não tenha cultura. Estamos aí nos últimos minutos da nossa aula. Eu acho que eu vou passar agora bem rapidinho um outro slides, talvez vocês vão gostar, né? E que é importante nós sabermos que além de todos nós termos educação e cultura, todos nós somos inteligentes. A partir desse slide, ninguém vai poder dizer que não é inteligente. Por quê? Porque não existe somente um único tipo de inteligência. Não sei se vocês estão vendo aí, acho que não, né? Deixa eu pegar de novo aqui. Já estou terminando daí. Só queria mostrar para vocês aqui que todos nós somos inteligentes. Como é que eu afirmo isso? Porque existem vários tipos de inteligência, né? Existe a inteligência linguística, pessoas que sabem se expressar bem. Existe a inteligência intrapessoal, as pessoas que sabem se relacionar com outros. Inteligência espacial, né? Pessoas que conseguem se movimentar dentro de um espaço e ter a visão do todo. Inteligência naturalista, aqueles que conseguem entender a natureza, conseguem se relacionar com a natureza. Inteligência musical, aqueles que conhecem algum instrumento, né, alguma música. Voltando ali, a inteligência espacial também tem a ver com a dança, né? Pessoas que sabem dançar, né, que dançam bem, não é o meu caso. A inteligência lógica matemática, pessoas que são bons para os números. A inteligência existencial, pessoas que se questionam, né? Também pelo sentido da vida, porque estamos aqui. Inteligência interpessoal, né? Pessoas que sabem ser amigas, né? Que são que podemos confiar, que sabem guardar segredo, né? Que sabem também dar um apoio aos outros. Inteligência da corporação sinestésica, coordenar a mente e o corpo. Isso também é muito bom nos esportes, né? Pessoas que sabem jogar futebol, jogar vôlei, pessoas que conseguem controlar bem o corpo. Então, com isso eu termino a nossa aula e gostaria que vocês ficassem aí na cabeça de vocês que todos nós temos educação, todos nós temos cultura e todos nós somos inteligentes. Ninguém pode dizer a partir dessa aula que não é inteligente. Só que nós temos inteligência diferente. Né? Uns têm algum tipo de inteligência, outros têm outro tipo de inteligência. Né? Talvez tenha pessoas que têm vários tipos de inteligência, mas o normal é a gente ter uma ou outra, né, e não ter todas. Então tá, ficamos por aqui então. Então depois vocês vão ter aula com a professora Melanie, né? E vai ser por um outro link, eu já vou enviar para vocês. Hoje ela não vai poder dar aula no Jitsi Meet, vai dar aula no Google Meet, certo? Então tá, tchau, até a próxima. Boa noite. Tchau, boa noite.